seguir o Diário de Leituras? Me conta aqui o que vocês andaram lendo desde quando começou essa confusão toda de quarentena de coronavírus pra cá. Bem, apesar de eu ter feito vídeo de leituras em tempos de coronavírus, né, pra conversar um pouquinho sobre esse período em que a gente perdeu, pelo menos a maioria, perdeu a concentração pra ler, antes de começar a confusão assim da quarentena, eu estava terminando alguns livros que eu não tinha falado aqui no Diário de Leituras, então eu vou começar por esses, tá? Eu terminei Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Esse livro já tem vídeo gravado. Se você tiver interesse, se inscreve aqui no canal pra gente poder conversar sobre a vida da Maya num período mais da infância, início da adolescência dela. É dramático, só que eu achei assim interessante demais a gente conhecer a perspectiva de uma menina negra. Eu acho que é sempre relevante as questões que ela passou. Ela sofreu abuso sexual também, a relação dela com a família e essa vida de comunidade, a interferência na religião na vida deles. É um livro que me comoveu muito e eu recomendo. Eu queria ter gostado mais de O Tribunal da Quinta-feira, do Michel Laub, um livro de literatura brasileira contemporânea. O tema, ele é muito bom. Ele é o tema da segurança da informação. A história aqui é de um rapaz, o protagonista, ele é recém-divorciado e ele troca algumas mensagens pela internet, assim, de e-mails que vão parar na mão da ex-mulher. E essas mensagens assim soltas, ela dão uma interpretação para essa ex-mulher bem complicada, assim, da vida pessoal, assim, do protagonista, de um jeito muito forte, de um cunho até sexual, de abuso e tal. Então, essas mensagens todas vão ser divulgados. E esse tribunal aqui do título, ele é muito as pessoas tendo acesso a essa mensagem e fazendo julgamentos, coisas que ainda bem que não acontece hoje em dia, até porque o Twitter é uma ferramenta que é utilizada com muita educação e cautela pelas pessoas, não é mesmo? Então, não tem qualquer associação com a realidade. Ironias à parte, eu gostei muito da temática do livro, mas eu acho que o jeito que da narrativa, ele não me pegou, eu não me importei tanto com as coisas que estavam acontecendo. Agora, ele tem uma coisa para quem gosta das referências dos anos 80, e olha que eu até tenho essa coisa legal das referências dos anos 80, que tem assim muita informação de músicas, de filmes que estavam passando nessa época. Então pode ser que algumas pessoas gostem por conta das referências, mas nem isso acabou me pegando muito nessa história não. Apesar de eu achar que a temática vale a pena para discussão, tá? Então pode ser que seja legal dar uma chance para esse livro aqui. Um outro livro que eu terminei antes ainda do coronavírus, eu acho. Acho que foi um pouco antes, então logo quando começou, eu tava bem no finalzinho. É O Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse aqui é um livro de não ficção, que vai ser, na verdade, parece que uma trilogia. Esse é o primeiro volume, pra gente saber detalhes de como que aconteceu esse período da escravidão aqui no Brasil. O Laurentino Gomes, ele é um jornalista, ele não é um historiador, mas tem vídeo já falando dele aqui no canal. Procura saber, eu fiz um vídeo até de convencimento, porque eu gostei tanto desse livro aqui que eu resolvi dar razões para convencer você que tenha interesse no tema do racismo, no tema da escravidão, para ler esse livro aqui. A linguagem é bem tranquila e o Laurentino Gomes, ele faz um texto, assim, uma visão de um jornalista que pegou material de historiadores e traz informações assim muito interessantes para quem não talvez estude história, ou até para quem estuda, porque tem coisas que eu nunca lembro de ter lido em livros didáticos ou vidas de história que eu gosto de acompanhar aqui na internet, não. Então eu gostei bastante e vai ter 2 vídeos falando sobre ele. O primeiro já deve ter saído, procura aí pra gente conversar. Eu acho que o livro mais famoso, pelo menos que chegava no meu conhecimento, da Zélia Gattai, que é a mulher do Jorge Amado, era esse, o Anarquistas Graças a Deus. E aí foi a minha estreia com a autora, com a Zélia Gattai. Eu gostei bastante. Ela vai falar de memórias da infância
importância dela, da família, e a família dela apronta tanto. Interessante, porque esse livro ele me trouxe um sentimento assim nostálgico muito das histórias da minha avó, quando ela falava do que era ir pro cinema em família, porque a sessão era naquele horário certinho, né? E aqui com a Zélia Gattai, a família dela é imigrante, e morou em São Paulo, ali perto, como é mesmo? Alameda Santos, que é um lugar que quando eu vou para São Paulo eu frequento bastante. Então eu acho que deu certo também muito por essa coisa geográfica, que ela vai falando de alguns lugares ali de São Paulo. Mas independente até de conhecer os lugares de São Paulo, eu acho que as memórias da Zélia são contadas de um jeito divertido. Eu não acho muito o humor da Zélia não é aquele que acontece o tempo todo. Mas pelo título, que combina muito com as aventuras assim da família dela, a família dela ela não seguia tantas regras, leis e nada criminoso, mas assim, coisas de organização assim, da família mesmo, de documentos. Então, eles vão tendo um estilo de vida que vai fazendo a gente, com muito bom humor, a gente se afeiçoar a eles. E há uma época também que as coisas pareciam mais romanceadas, talvez aí para quem já assistiu novelas assim que se passa na década de 20, de 30, esse clima assim de cidade em que não tinha tanto essa confusão, essa loucura que a gente tem nos dias de hoje. Eu acho que tem esse tom nostálgico também, o que faz, acho que o livro, a Zélia, eu gostei do jeito que ela escreve, é um jeito sem muita poesia, mas ao mesmo tempo ela dá uns toques assim que dá uma emocionada na gente, ao mesmo tempo é um jeito solto, descontraído. Esse aqui eu terminei, já tava começando a quarentena, eu tava sem conseguir me concentrar já, e foi assim o término. Depois eu fui até reler quando passou umas 2 semanas, que é o Admirável Mundo Novo. Eu fui reler o final, porque eu já tava assim um pouco sem a concentração, e o final desse livro é muito interessante, é muito um dos auges assim pra gente entender como é que as coisas se davam no Admirável Mundo Novo. E esse livro a gente vai conversar em 2 vídeos também. A gente vai falar de marketing existencial, a gente vai falar sobre essa questão da felicidade. Eu acho que o tema do Admirável Mundo Novo, de todas as distopias clássicas que eu li, eu acho que esse é o que mais representa o nosso mundo atual. Ele é o mundo que a tecnologia resolve tudo, todos os problemas, a ciência está presente em tudo, então as pessoas não têm mais problemas, as pessoas não são infelizes porque tem remedinho para fazer as pessoas ficarem felizes o tempo todo. A gente conversa em breve sobre ele. Eu acho que o primeiro vídeo, quando sair esse de leituras, o primeiro vídeo do Admirável Mundo Novo já saiu, então passa lá pra gente conversar. Outro que deu para terminar, que tava faltando pouquinho logo quando começou essa confusão, foi o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. São textos de não ficção, falando sobre feminismo e sobre racismo também. Esse livro é um livro que a gente ia discutir no Leia Mulheres, daqui de Salvador, se tivesse o encontro, né? Mas a gente ficou todo mundo em casa. E eu tinha lido já a Angela Davis com Mulheres, Cultura e Política, eu acho. Eu comecei pelo livro, o segundo livro dela, que foi publicado aqui no Brasil. Eu gostei mais desse, eu acho que esse... o outro também é maravilhoso, mas assim, esse aqui ele trouxe uma ideia de como que foi construído o feminismo nos Estados Unidos e como que o movimento feminista, ela dá mais detalhes de como o movimento feminista acabou excluindo as mulheres negras, né? Então ficou mais fácil para entender a tal da interseccionalidade, que eu ainda quero me adentrar mais sobre esse tema, que é novo pra mim. E então tá aqui, gente, quem tem interesse em saber mais de feminismo negro, aqui ó, Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Bem,
durante o período da quarentena eu fiquei naquele dilema que vocês acompanharam lá no vídeo anterior, né, leituras em tempos de coronavírus, e eu fui voltando devagarzinho. Vocês sabem que eu voltei, quem assistiu ao vídeo, né, eu consegui começar e engrenar mesmo a leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, e eu demorei um tempinho de ler ele, eu só fui terminar quase semana passada. O Evangelho é um livro que eu gostei bastante. Eu já tinha lido alguns, o Conto da Ilha Desconhecida de Saramago e As Intermitências da Morte. Saramago, ele tem um texto, é um texto mais difícil, eu reconheço. Então, eu não sei se seria melhor começar Saramago pelo Evangelho, não. O Evangelho, na verdade, ele vai dar uma história para a vida de Jesus Cristo, só que o Saramago é ateu, tá? Então, não que nessa história, até o começo da história, eu fiquei pensando que a história ia ser mais assim, até sem essa parte mística de visões e milagres, essas coisas, né? Visões de Deus, mas não. Tem uma parte que ele coloca, eu acho que até para entrar na tradição da época, né? Que esse ano 1, né? Esse ano 0, esse século 1, acho que é isso, né? Do 0 ao 100, né? Ano 0 que Jesus nasceu. Então, essa época era tudo justificado muito com essas coisas de maldição, de deuses, de demônios, e combina muito com o livro da Maria Madalena, que a gente já discutiu aqui no canal. Bem, enfim, eu gostei de ler a história de Jesus Cristo contada por um ateu, e a gente conversa melhor no vídeo que eu ainda vou gravar pra gente conversar sobre ele. Mas antes de terminar o Evangelho, eu fui pegar umas leituras leves, assim. E aí eu fui ler o Mágico de Oz, do L. Frank Baum, o famoso Mágico de Oz, que a história eu já conhecia, mas eu gostei de ter lido ela nessa edição aqui da Zahra, infantil, e teve alguns detalhes que eu não me lembrava da história do Mágico de Oz. O melhor do Mágico de Oz, pra gente aqui já, eu vou fazer o vídeo pra falar do Mágico de Oz, acho que, a não ser que depois eu leve ele pra gente comparar com algum outro livro que eu tenha lido, mas o melhor do Mágico de Oz, acho que essa coisa que o L. Frank Baum, ele pegou de uma história que mostra, assim, muito pelos diálogos, a interação dos personagens e como que eles vão buscando deles mesmos, eles buscam algo que eles às vezes já têm, não sabem que tem. E como que no texto desse livro, o autor, ele escolhe mesmo mostrar quem os personagens são pelas atitudes deles, ao invés de explicar que o personagem ele é assim, 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 assim. Então eu gostei bastante desse livro. Literatura infantil meio que obrigatória, se é que existe isso, né? Mas uma história para adultos também, bem legal. Nesse período eu fui conseguindo ler livro de não ficção, porque eu inventei de fazer alguns cursos eu me inscrevi em 2 cursos EAD, um de graça e um que eu já tinha pago antes, e aí eu resolvi começar a acompanhar. E aí eu tive algumas literaturas, assim, pouco textos para ler, e um deles estava relacionada aqui ao marketing existencial do Luiz Felipe Pondé, o filósofo. É um livro de não ficção e é filosofia, né? O Pondé, ele fala aqui, bem de termos gerais, como que a sociedade hoje contemporânea, ela evoluiu não, hoje as pessoas, elas estão muito preocupadas em trazer, ainda que não se tenha mais a coisa do consumo, da comida, que hoje já é feio as pessoas serem pessoas gananciosas, pessoas que comem muito, pessoas que consomem demais. Isso não é politicamente correto, né? E o Pondé, acho que quem acompanha sabe que ele é contra essas coisas politicamente correto e tal. E ele diz assim que isso de ser muito altruísta, isso de ser também muito saudável, buscando mostrar um estilo de consumo mais responsável, acaba sendo também uma espécie de marketing. A questão dos coaches. Então a sua existência, as coisas que você faz, acaba sendo um aprisionamento também, você procurar um sentido
positivo em tudo, em não assumir talvez a realidade que é o ser humano falho, o ser humano que pode ser movido por umas paixões e pode errar, e bem por cima é isso que o livro fala. Eu gosto também quando ele fala do consumo de experiências. A experiência gourmet, por exemplo, em que não é mais admitido para uma pessoa, ok, a pessoa se comer muita gordura, muito carboidrato. Então, existe a experiência do alimento como aquela experiência gourmet e toda a preparação de um prato, e que isso acaba sendo uma espécie de marketing também. E eu gostei muito dessa coisa da experiência também de marketing da religião que existe. Enfim, gente, é um livro assim que eu gostei da linguagem dele, deu pra entender. Agora sim, eu também já tinha assistido a palestra do Pondé falando sobre isso no Café Filosófico. Então, eu acho que talvez seja interessante juntar as duas coisas para ler o livro do Pondé aqui. E aí eu comecei a ler Tragédias Gregas. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Então, assim, muito por conta do curso que eu tava fazendo, um desses cursos que eu tô fazendo, que tem a ver com clássicos, e clássicos como formação pessoal. Eu li a minha primeira tragédia grega, que eu me apaixonei, tá nesse livro aqui. Mas esse livro tem mais tragédias, então eu li o Édipo Rei do Sófocles, que tem aquela história famosa lá do Édipo. Será que alguém não sabe? Édipo, Jocasta. Eu não vou falar não, sei lá se alguém não sabe. Mas enfim, eu já li sabendo do que é a peça, né? Na verdade é uma peça de teatro. E, gente, ela tem muitas camadas. Eu adorei, a gente vai conversar em vídeo. Então... Ai, gente, que legal. Vocês já leram alguma vez na Tragédia Grega? Aí depois eu li o Antígona também. O Antígona eu não gostei tanto, que é do Sófocles também. O Antígona já trata um pouco da temática dessa coisa das leis, da transgressão das leis dos homens e das leis de Deus, assim. Então, assim, uma oposição ao fascismo. Eu gostei muito do Antígona também, mas eu gostei bem mais do Édipo Rei. E que no Édipo Rei, no caso, tá? Eu não vou falar aqui não, mas no vídeo não tem como conversar sobre Édipo Rei sem dar spoilers. Mas no vídeo eu vou ver se eu divido em duas partes pra gente poder conversar. E aí as coisas mais normais, né, nas leituras, coisas foi pegando ritmo. Eu terminei também o Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, que eu gostei bastante. Não achei assim, eu sei que os amantes da Agatha Christie acham ele o melhor, junto com o Não Sobrou Nenhum e o Expresso Oriente, né? O Expresso Oriente mesmo é um dos livros da Agatha Christie que eu menos gostei que eu li. Mas eu sou muito estranha com a Agatha Christie, assim, sabe? Mas eu gostei bastante, foi uma leitura assim de entretenimento mesmo, e foi bacana. Então, de livros foi isso. Deixa eu falar rapidinho dos quadrinhos que eu li. Então, gente, deixa eu mostrar os quadrinhos que eu li rapidinho. Eu li Cumbi, do Marcelo de Salete. É um quadrinho que vai falar um pouco sobre a fuga de um negro escravizado, uma relação que num engenho de um casal. E eu gostei, eu cansava assim em alguns momentos, mas no geral eu gostei. Esse quadrinho, inclusive, ele ganhou prêmio, quer ver? Ele foi vencedor do prêmio Eisner 2018. E eu li 2 mangás. Eu comecei essa série do Naoki Urasawa, que é o Pluto. Ela tem uma vibe meio Westworld. Acho que quem gosta pode gostar, mas eu só li o primeiro. Deixa eu ler mais pra ver se vale a pena. E é, na verdade, um futuro em que você tem robôs convivendo com seres humanos. Lembra também um pouco o Eu, Robô, do Isaac Asimov. E aí,
misteriosamente, alguns robôs estão sendo assassinados. E esses robôs são os melhores robôs. E os robôs tanto podem ter a aparência do ser humano, quanto podem, tipo, o Blade Runner, o Android Sonha com Ovelhas Elétricas. Eu tô jogando vários, porque é essa mesma vibe, assim, do que é humano, do que é robô, né? E os humanos também podem ter aparência humana. Então, o detetive que vai investigar essas mortes misteriosas, ele sabe que ele é um robô. E nisso aí tem alguns mistérios. Por que esses melhores robôs, esses robôs que sempre ajudavam os seres humanos mais, né, os mais heróis, estão morrendo, estão tão plano aí por detrás. Esse mangá, ele não é desses que sai infinitamente, não. Ele já tem final. E aí eu acho que esse eu vou acompanhar direitinho. Ele vai até o número 8 e já foram todos publicados aqui no Brasil. Então acho que histórias mais curtinhas a gente até se anima, né? Pra não ficar acabando perdendo a coleção. Porque eu tô gostando de conhecer mangás, gente. Eu tô nova no mundo dos mangás. E outro mangá que eu só li o primeiro e depois eu venho aqui falar mais pra vocês nos próximos vídeos de diário de leituras. Fiquem ligadinhos. É o Atelier of Witch Hat, que é mais infantil aqui. E eu gostei, ele é muito parecido com Harry Potter, porque a gente tem o mundo da magia e o mundo dos... Aqui ele não chama trouxa, ele chama não sabe. E tem uma menina que ela... Assim, o mundo dos não sabe, eles já sabem que existe a magia, tá? Mas existe aí uma questão política que eu acho que vai ser evoluída mais nos próximos volumes, porque o mundo dos humanos, eles não podem manifestar magia, mas se eles aprenderem, eles podem. Não sei se deu pra entender, né? Diferente do Harry Potter, que tem uma coisa de linhagem, né? Você precisa realmente ser bruxo pra fazer magia. Então... aqui não. E essa menina, ela quer muito fazer magia, mas não pode, porque ela não sabe como fazer. Ela é humana, mas ela é apaixonada pelo mundo da magia. E aí ela vai aprender a magia, vai acontecer uma coisa aqui com ela, e tem um mago, né, que vê e diz assim, olha, essa menina tem alguma coisa com ela aqui. É estranho, porque ela é humana, mas ela pode aprender a magia. Então o mundo aqui é um pouquinho diferente. Você aprende a fazer a magia e aí você tem que treinar. É como no Harry Potter também, mas assim, aprender a fazer a magia não é uma varinha que faz a magia. E o que eu tô gostando é que a mangaka, que é a Kamoni Shirahama, ela faz já no começo da história uma brincadeira que vai permear a história da magia que existe também nas coisas reais. Então, gente, eu achei muito fofinho. Claro que isso aqui é ainda bem... é mais infantil. Aí tem que ver pra quem gosta. Mas assim como Harry Potter começou um pouquinho infantil e vai desenvolvendo. Então tô botando fé. Eu peguei dica disso aqui com o pessoal do canal Pipoca e Nanquim. Então eu vou continuar. Eu só não sei se... como é que vai ser o final desse mangá. Eu não sei se eles já terminaram de publicar, mas aqui no Brasil tá saindo devagarzinho e dá pra ir comprando. E então é isso, fique à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês andaram lendo, como é que andam a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, cuidem-se e até o próximo vídeo.